divulgação. Hoje você verá o grande sucesso da indústria cinematográfica Hollywood de uma forma mais estratégica. E esse vídeo é para você, produtor iniciante, estudante de marketing ou de cinema, que procura saber como o marketing atuou na indústria cinematográfica. Você sabia que o marketing tem um papel essencial na forma com que os filmes foram divulgados? Vamos explorar como essas duas áreas interagem e se influenciam, desde o cinema em preto e branco até os mais recentes avanços tecnológicos. Hollywood desempenhou um papel fundamental entre essa história da interação entre o marketing e o cinema, tornando-se o foco da indústria cinematográfica. O cinema norte-americano é no mundo. Então a gente tem muita influência do cinema norte-americano para tudo. E o marketing audiovisual também está nesse pacote, o que é nosso. Mas eu não tenho como não olhar para o cinema hollywoodiano e não olhar para o marketing também hollywoodiano. Então eu acho que assim, não tem como não se inspirar. Todo mundo que está produzindo audiovisual está meio que sempre olhando o que está acontecendo lá em Hollywood, o que está acontecendo no cinema, no marketing hollywoodiano. Fred, please don't say that. I'm so sorry. I'm so sorry for everything. My darling, you're such a child. You think that by saying I'm sorry, all the past can be corrected. Here, take my handkerchief. Never at any crisis of your life have I known you to have a handkerchief. Bom, para falar de divulgação e estratégia, a gente precisa falar de marketing, né? Você sabia que essa ciência foi segmentada em fases? Pois é, Philip Kotler, que é considerado o pai do marketing, fez isso. Ele é definido do 1.0 até 5.0. No entanto, essas fases não são atemporais. O que isso significa? Significa que, por mais que uma estratégia tivesse sido criada e funcionado no marketing 1.0, essa estratégia ainda pode funcionar até atualmente no 5.0. O marketing 1.0 começou lá na Revolução Industrial, do século XVIII. Na época, o modelo de venda era bem assim: eu faço e você compra, entendeu? Sem muito movimento entre fornecedor e cliente. Mas o que isso tem a ver com a forma com que os filmes eram vendidos? Bom, em 1920 aqui entra o grande astro da nossa conversa, o cinema. Nessa época, por mais que Hollywood já tivesse se tornado o grande foco das empresas que a gente conhece, o cinema ainda era uma arte relativamente nova. Então, o nosso primeiro grande exemplo hollywoodiano, em preto, branco e mudo, é A Dama das Camélias, de 1921. Nessa época, a forma de divulgação dos filmes era através dos lobby cards, que eram pequenos cartõezinhos com cenas importantes do filme. Tinha também o famosíssimo boca a boca, que a gente conhece, né? Então, essas duas estratégias mostram como, de fato, não tinha muito envolvimento entre quem assistia os filmes e quem produzia. Mas calma que não acabou. O marketing 1.0 ainda engloba o cinema sonoro e falado. O cinema sonoro, o primeiro filme que temos é Don Juan, de John Barrymore, de 1926. Esse filme não tinha falas, somente ruídos externos e movimentos importantes do filme. Já o cinema falado, conseguimos produzir em 1927, com The Jazz Singer. Com um som imperfeito, ruídos de fundo, com certeza estava muito distante do que a gente conhece atualmente, mas foi certamente um passo muito importante para o cinema. Nessa época, os filmes ainda eram divulgados através dos lobby cards e agora de cartazes tradicionais. Picture version of Peter Benchley's best-selling novel, Jaws. I just found out that a girl got killed here last week. And you knew it. You knew there was a shark out there. You knew it was dangerous. But you let people go swimming anyway. 2.0 é aquele que insere a necessidade do cliente no processo de venda. Então agora, a partir dele, as empresas vão se preocupar mais em pesquisar e analisar o que seus clientes desejam e necessitam. Uma vez, Philip Kotler disse que nos dias de hoje, apenas vender é estupidez. O seu trabalho não é produzir uma venda,
mas sim criar posse do consumidor. Levando isso para o mundo cinematográfico, nós viajamos no tempo até 1975. Nesse ano, nós tivemos o primeiro lançamento que chamamos de blockbuster. Blockbuster é um termo criado na Segunda Guerra, que se refere a bombas que conseguem explodir quarteirões inteiros. Assim como os filmes dessa categoria possuem filas que arrasam quarteirões. O primeiro deles é Jaws, ou aqui no Brasil, Tubarão, de Steven Spielberg. A divulgação de Tubarão foi inteiramente baseada na expectativa do público sobre o filme. O trailer não mostra o suposto animal, e na trama, suas aparições foram diminuídas por conta da dificuldade em gravar as cenas. Com isso, a produção teve que investir na atmosfera de tensão do filme, e isso deu tão certo que se tornou a maior bilheteria até o ano de 1977, arrecadando um total de 470 milhões de dólares. Além de toda a produção complexa, o ponto principal do sucesso desse filme, sem dúvida alguma, foi a campanha de marketing feita em volta da curiosidade. Ainda na década de 70, mais especificamente em 1977, tivemos o lançamento do nosso segundo blockbuster, Star Wars 4, Uma Nova Esperança, dirigido por George Lucas, que arrecadou 775 milhões de dólares. Com o sucesso de Star Wars, a produtora de George Lucas, responsável pela criação do filme, a Lucasfilm, resolveu investir em produtos temáticos da saga, como roupas, brinquedos e itens de colecionador. Isso tudo resultou numa propagação ainda maior da saga, e também gerou muitos lucros para a produtora, além de passar o legado para as franquias posteriormente criadas, dando um empurrãozinho, por exemplo, na maior produtora de blockbusters, a Marvel Studios. Mas tem um caráter no cinema norte-americano muito focado no que é comercial, na produção comercial, em fazer cinema de uma maneira fordista, em entregar produções que são chamados blockbusters, que são aquele tipo de filme que tem aquele mesmo roteiro batido, clichê, e que vai vender em qualquer lugar, porque as pessoas já estão acostumadas a consumir. Então, são os filmes de herói, são os filmes de terror bem clichêzão. Há uma cultura de produzir filme que dá dinheiro, né? Claramente nos Estados Unidos. Em outros países, até rola um pouco disso, mas eu acho que bem menos. Igual, por exemplo, o cinema francês, que é um cinema muito mais naturalista, um cinema muito mais de festivais, de realmente passar expressão artística, né? Não é tão encarado como um cinema comercial igual o cinema norte-americano. O marketing 3.0, a nossa nova fase, é focada nos valores. As empresas perceberam que uma grande estratégia de fidelização do público é pensar como ele. Ou seja, levantar as mesmas bandeiras e ter as mesmas crenças que ele. E, muito mais importante do que isso tudo, é refletir isso na marca. E será que não cabe a gente pensar no impacto que esses posicionamentos têm sobre nós? É importante para quando a gente não conhece uma causa, que a gente passe a conhecer. E quando a gente já conhece, que impacto que tem sobre a gente perceber que tem uma grande marca fazendo algo sobre alguma coisa que a gente acredita, não é mesmo? E Hollywood não ficou de fora disso. Um exemplo e tanto de valor defendido atualmente é o da sustentabilidade. É quase um pré-requisito que as empresas mostrem o que elas fazem para mudar em relação ao meio ambiente, certo? Então, vamos analisar o 8º filme da franquia de Velozes e Furiosos. A sequência estava começando a ficar mal vista por conta dos estragos ambientais que causavam na hora das gravações. Para você ter noção, nesse filme, centenas de carros foram destruídos. Dessa franquia, o marketing de valores também é percebido através da escolha de temas dos filmes de Hollywood, como por exemplo, Wall-E, Lawrence, Rio, Mulan, Encanto e entre outros. Por fim, nós vamos falar sobre os streamings. Antes deles, os filmes eram vendidos através de formatos físicos, como é o caso do DVD, a fita cassete e entre outros. Isso dificultava o acesso a essas produções por conta da demora na distribuição, mas é em 2010 que surge a Netflix, com o modelo de streaming, que revolucionaria a forma com que filmes, séries e outras produções audiovisuais são consumidas. Quero fazer uma produção com finalidade comercial e eu preciso que as pessoas comprem. Eu vou precisar mais ainda do marketing. Se eu quero fazer um filme artístico, uma videoarte,
que eu quero só que, sei lá, vamos pensar, pessoas LGBT assistam. Eu preciso de um marketing estratégico para chegar nesse público. Ainda mais hoje em dia, que a gente tem as redes sociais, que a gente tem a internet, então eu vejo como algo fundamental. Esperem! Hermione! Péssima ideia! Professor? Professor Lupin? Agora falando um pouco sobre a parte cinematográfica da coisa, teremos produções audiovisuais sendo principalmente digitais, deixando de lado aquela coisa do analógico, sabe? E é aí que os streamings como a Amazon e a Netflix entram. Embora seu início tenha sido no marketing 3.0, é importante destacar que essas eras do marketing realmente se encontram. Os streamings fazem parte de ambos, mas foi no 4.0 que ele realmente se popularizou. Ainda mais nessa etapa do marketing, onde o cliente está cada vez mais exigente com aquilo que ele quer. E com essas plataformas, fica cada vez mais fácil saber qual é o gosto do seu público. Agora está na hora de falar de filme mesmo. E para isso a gente trouxe a saga de Harry Potter. Nela a gente consegue ver muitos efeitos visuais, mesmo não sendo no mesmo nível de Avatar de 2009. Mas foi aí que começou a evolução dos efeitos especiais. Além disso, essa franquia tem como principal estratégia o vínculo afetivo com o seu público. É só você imaginar que a pessoa que está lá desde o primeiro filme, ela cresce junto com os outros filmes e com os personagens daquele mundo. E em algum momento ela vai se tornar uma pessoa independente financeiramente e vai querer comprar os itens de colecionador, como as varinhas, as roupas e tudo mais. A série de filmes de Star Wars apresenta essa mesma estratégia quando a gente fala dos itens colecionáveis. E também a estratégia sobre ter uma grande franquia. E quando eu falo de ter uma grande franquia, eu digo não só dos filmes, mas como dos quadrinhos e dos livros e tal. E dentro disso, dá pra gente citar também aquele negócio de ter um multiverso dentro de um universo só. Eu acho que rola uma adaptação das estratégias antigas, né? Antigamente, o que era muito usado era o boca a boca. De um falar pro outro poder ir lá no cinema assistir. Então, se eu não me engano, no Halloween, eles faziam sessões de teste, né, para ver como que o público reagia. E aí, depois dessas sessões de teste, havia uma procura muito grande pelo filme, que fazia com que mais salas de cinema comprassem para passar o filme, para que ele fosse expandindo horizontes. Hoje em dia, isso acontece também, só que através das redes sociais. Então, você tem aquelas sessões, por exemplo, de teste, que as plataformas fazem, aquelas sessões específicas para críticas e para influencers, que a função dela é justamente gerar esse boca a boca nas redes sociais. Então, eu acredito que não tem tomado espaço, mas tem dado um novo formato, dado uma nova cara a essas estratégias antigas. Protect the people. Let's get it done. Falando em atualidade, chegamos à última era, o marketing 5.0, que foi observado ontem, no pós-pandemia. Nele, Kotler diz que as empresas devem começar a utilizar a tecnologia a favor do bem-estar do consumidor. Quando eu digo tecnologia, vai muito além de perfil no Instagram e nos stories. Um dos mandamentos de Kotler, as empresas deveriam investir mais em Next Tech, que é basicamente um emaranhado de dados que vão servir para direcionar melhor o seu produto para o público-alvo certo. Um exemplo disso é o Big Data. Ele coleta, armazena, processa e analisa uma variedade absurda de dados a fim de beneficiar o marketing da empresa. Ele pode, por exemplo, mapear o perfil do público. Mas e aí, onde entra o cinema nisso tudo? Ele também foi beneficiado com os avanços tecnológicos. Nos últimos tempos, é nítido o aumento de qualidade nos filmes com uso de CGI e outras tecnologias. Para exemplificar isso melhor, eu vou citar o filme Avatar 2, O Caminho da Água. O filme lançou no finalzinho do ano passado, ainda está fresco na memória e quem assistiu sabe que as imagens estão em outro nível de qualidade. O primeiro filme da franquia foi lançado no ápice das salas 3D. Já esse segundo filme foi lançado na era das salas IMAX, que proporciona uma experiência mais sensorial para o público. Agora falando de um real sucesso de bilheteria, Barbie. Não tem como falar de marketing atual
sem citar essa produção. Fora as estratégias que já foram vistas em outros filmes, que, diga-se de passagem, foram realizadas com maestria, o diferencial desse filme foi o comprometimento da Mattel com a produção em associar a imagem da marca ao filme, gerando uma sensação de nostalgia no público, o que influenciou o marketing geral. Recapitulando, nós vimos a relação entre o marketing e o cinema e a dança entre essas duas esferas. Nós vimos desde o marketing 1.0, onde o cinema ainda era uma arte recente em preto e branco, até o marketing 5.0, onde o cinema é atual e os dados são cruciais. Hollywood se destacou como foco de criatividade e inovação, usando o marketing não apenas para promover filmes, mas também criar comunidades, fidelizar públicos e até mesmo moldar a cultura popular americana. À medida em que avançamos para o futuro, é interessante contemplar as possibilidades que o marketing do cinema ainda tem pela frente, continuando a nos surpreender com estratégias e histórias que cativam corações e mentes em todo o mundo. E